Fala, Trailblazer! Tudo bem com você? Mais um episódio bacana hoje, né? Já ouviu falar sobre comunidades no Salesforce? Ou agora o tão famoso Experience Cloud? É isso mesmo. Mas antes de mais nada, se você não conferiu o episódio do meu amigo Silvio Garber, lá da Salesforce, dando um briefing total sobre todos os tipos de comunidade, licenciamento, tudo que é importante de fato para você saber sobre Experience Cloud, confere o vídeo que está aparecendo aqui para você. Agora, hoje nós temos a participação de um convidado, inclusive internacional, mas acreditem, o Arthur fala melhor português do que eu falo qualquer outro idioma. O Arthur ele é Success Guide na Salesforce e hoje ele vai trazer uma apresentação aqui sobre Partner Community na prática. Então, essa é a oportunidade perfeita de você abstrair tudo aquilo que o Silvio trouxe de maneira conceitual, na prática, passando pelos pontos mais relevantes. Então, essa é a oportunidade perfeita para você ganhar conhecimento sobre Experience Cloud. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por contribuir com conteúdo aí para a comunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, comunidade. Obrigado pelo convite. Bom, gente, obrigado por estar assistindo aqui a esse episódio. Meu nome é Arthur, eu sou um Success Guide aqui na Salesforce. Eu sou um pouco brasileiro, um pouco não brasileiro. Eu moro na Argentina já tem quase 4 anos. Estou aqui na Salesforce com a parte de especialista de comunidades e também de parte de Service Cloud. Bom, hoje a gente tem aí bastante coisas interessantes para conhecer sobre comunidades, ou como hoje o Guilherme já falou, Experience Cloud. Já viram, né, galera, que hoje é de fato um convidado de peso e com bastante conhecimento. Então, bora lá, Arthur, para a prática? Vamos lá, então vamos começar? Vou começar a compartilhar minha tela e a gente já começa a aprender um pouquinho mais. Mas antes do Arthur começar de fato com a demo, fica aqui com o nosso recadinho dos nossos apoiadores. Flozon é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Flozon acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em flozon.com. Então, estamos aqui numa organização, né? Eu entrei aqui numa org. E para começar com comunidades, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o que a gente pode fazer com comunidades, tá? Então, as experiências, né, de comunidades que nós temos agora aqui na Salesforce te dão a possibilidade de criar experiências muito interessantes, que são sites, basicamente, criados dentro da plataforma da Salesforce. Muito interessante, porque você pode, então, aí, integrar, né, todo o CRM junto com uma experiência externa, né, que vai estar hospedada dentro de um domínio e que você pode dar acesso a usuários externos. Então, um exemplo que a gente vai ver hoje, que a gente vai usar hoje de comunidades, é da gente utilizar aí, por exemplo, uma comunidade de parceiros. O que é uma comunidade de parceiros, né? É aquela comunidade onde a gente pode dar acesso a um usuário externo que não é dentro da nossa organização. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que eu trabalho com a parte de vendas de seguros, vamos usar esse exemplo. Eu vendo seguros, né? Eu sou a empresa dona, digamos que eu sou a marca, né? E agora eu tenho os meus corretores. Eu posso utilizar partner communities, né? As comunidades de parceiros para esses corretores. E eu posso criar, então, para cada corretor, né, um usuário, para que esses usuários possam entrar nessa comunidade e possam fazer a gestão de diversas coisas dentro do CRM. Por exemplo, leads, oportunidades, possam gerenciar casos, possam ter relatórios, possam ver dashboards ou painéis, né? Então, é basicamente como se a gente fosse estender a funcionalidade da Salesforce, do CRM, só que dentro de uma página, né? Dentro de um site. Então, hoje a gente vai ver sobre as principais coisas que a gente pode fazer, né? Comunidades é um mundo sem fim, que a gente pode chegar até onde a gente quiser, né? A gente pode adicionar código, a gente pode adicionar CSS, HTML, o que a gente bem quiser, mas hoje a gente vai se ater bem àquilo que é nativo da plataforma, aquilo que a gente pode fazer como a Salesforce ama, com cliques e sem código, tá? Então, hoje a gente vai ver desde o começo como é que a gente configura, como é que a gente cria usuários e as principais funcionalidades para que você, aí do outro lado da tela, possa começar, né, a utilizar comunidades também com a Salesforce. Vamos começar?
Para começar com comunidades, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, em configuração. Então, aqui do lado direito superior da tela, a gente vai clicar na engrenagem, configuração, vamos clicar em configuração. A nova página de configuração vai ser aberta no seu navegador, a gente espera carregar. E aqui na busca rápida, do lado esquerdo, a gente vai buscar sites. Só que se você nunca configurou experiências digitais, né, como a gente chama hoje em dia de comunidades, na Salesforce, você vai apagar isso daí, você vai buscar, então, digitais, tá? E primeira coisa que você vai fazer é clicar em configurações. Dentro de configurações, a primeira coisa que você vai precisar fazer é ativar um domínio para a sua comunidade. Mas calma, esse domínio não tem problema se você ainda não tem o seu domínio criado da sua marca, ou se você só quer testar. É um domínio para que você possa hospedar esse site que você vai criar, né? Essa comunidade que a gente vai criar daqui a um segundo, tá? E esse domínio, ele é, digamos que, disposto pela Salesforce, tá? Então, a Salesforce, ela te dá da sua org esse domínio para que você possa hospedar. Lá na frente, a gente vai conversar mais tarde sobre a parte de que a gente pode utilizar uma máscara, quer dizer, a gente pode colocar um domínio da nossa marca, né, de cada empresa pode ter o seu subdomínio, e que ele pode adicionar como uma máscara para que fique, então, digamos, em vez de alguma coisa parecida ao que vocês veem na tela, como o nome da minha org.force.com, poderia ficar algo como o nome da minha empresa.com, tá? Então, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no primeiro momento agora, a gente precisa simplesmente ativar experiências digitais. Para isso, a gente vai, então, ativar aqui. O meu já está ativado, tá? Mas você, na sua tela, se você nunca ativou, você vai ter, mais ou menos onde está, eu estou passando o mouse agora na tela, uma caixinha para você ativar e logo embaixo um campo de texto para que você possa colocar um domínio, tá? Então, nesse lugar é onde você vai colocar o seu domínio, que você possa colocar. Eu coloquei, por exemplo, VTO, tá? E o resto ele já configurou para mim da minha organização de demonstração que eu tenho aqui para vocês hoje, tá? Se você já está na sua organização aí, você vai já ter provavelmente aí um domínio configurado. Você só coloca aí nesse campo de texto algum nome que você quiser, que esse vai ficar como o domínio para as suas comunidades. Lembrando que esse domínio depois você pode trocar, tá bom? Mas para começar, você precisa fazer esse passo. Uma vez feito isso, você vai clicar em salvar e você está pronto para configurar. A gente vai logo depois, então, em sites. Agora sim, todos os sites. E aqui em todos os sites, você provavelmente, se você nunca criou uma comunidade, você vai não ter nada, né? Eu já tenho aqui uma de exemplo, mas você não vai ter absolutamente nada. Antes da gente criar uma comunidade, já começar na mão na massa aqui, que é a parte divertida, eu quero comentar para vocês que nós podemos criar até 100 comunidades, ou seja, 100 experiências digitais, 100 sites dentro da organização. Cada organização pode criar até 100. E se eu chegar no 100, o que acontece? Para falar a verdade, acho que você vai ter que voltar e rever todas as outras 100 comunidades que você criou. Porque para você ter que criar mais de 3 comunidades, eu diria, já é muita coisa, tá? Então, cada comunidade que você cria, ela pode ser em ativada, inativa ou só em visualizar, tá? Quando você cria uma comunidade e você já põe ela ativa, muitas vezes não é necessário que você crie outra, tá? Então, quando é que você vai precisar criar uma nova comunidade? Por que que a gente tem esse limite de 100, né? Justamente, você vai criar uma nova comunidade quando realmente essa comunidade que você está usando não serve, por exemplo, para a nova estratégia que você vai ter, para os novos usuários que você gostaria que tivessem acesso à sua comunidade, tá? Então, sempre ter em conta isso, tá? Que aqui ele diz, 100 comunidades, incluindo ativas, inativas e visualização. Então, se você criou uma comunidade e você falou, não deu certo, quero apagar tudo, não volte e crie uma nova. Simplesmente pegue aquela, apague tudo e comece do zero, tá? Não é necessário sair criando várias comunidades, ok? Porque lembrando que você não vai poder deletar ela depois, tá? Ela vai ficar ali. Então, basicamente, é como se a gente estivesse reciclando a mesma comunidade, tá? Então, a ideia é que você crie comunidades somente, na sua organização, claramente, somente se você realmente for necessitar dessa comunidade para uma nova estratégia, né, enfim, algum outro objetivo que aquela comunidade que você já tem aí não alcance, né, que você precise. Vamos lá? Para criar uma comunidade, a gente clica em criar. Vamos lá. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta, é mais uma curiosidade, eu super concordo com você que não faz sentido um cliente ter
muitas vezes mais do que 3, né? Imagine 100. Mas esse é um hard limit ou um soft limit, você sabe? Para falar a verdade, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um hard limit. Eu acho que você não pode aumentar esse limite. E, sinceramente, Perfeito. eu nunca vi alguém chegar no limite de 100. Eu já vi porque as pessoas não reciclaram ou foram Ok. criando várias comunidades, né? Mas, assim, de necessidade mesmo de eu ter 100 comunidades também nunca É, vi. No máximo exatamente. de... Eu já vi 5, 6, mas nunca mais do que isso 100, também ativas, né? realmente não. E não, nunca consegui ver nem. Olha que eu trabalho com clientes muito grandes, mas eu nunca vi a necessidade de criar mais de 4, 5 comunidades, por ser um cliente muito grande, tem objetivos e estratégias diferentes. Porque lembrando que dentro de uma comunidade, a gente vai falar sobre isso, né, daqui a pouquinho, a gente pode criar variações e usuários e perfis e audiências. Então, numa só comunidade, a gente pode atingir muitas pessoas, perdão. Então, realmente, criar mais de uma comunidade só se for necessário. Tá. Perfeito. Uma vez que a gente clica ali em criar, então, agora a gente tem que começar a realmente colocar a mão na massa. O primeiro passo que nós temos é efetivamente escolher o template, tá? Ou o modelo de comunidade que você vai utilizar para a sua experiência, tá? Então, nós temos aqui alguns interessantes, tá? Então, eu vou passar por alguns deles, tá? Para explicar o que cada um deles significa e por que eu deveria escolher um, por que eu deveria escolher outro. O primeiro de build your own, tá? Ou de construir o seu próprio. É aquele que vem basicamente sem nada e você pode começar a configurar o seu próprio. Recomendo para clientes mais experientes. Vamos para o outro de B2C Commerce. Esse seria para aqueles clientes que tenham contratado as licenças de B2C. Tampouco é o que a gente vai conversar hoje. Agora a gente entra realmente na parte de comunidades. Centro de ajuda, portal de conta de clientes, atendimento ao cliente, Partner Central, tá? Então a gente tem esses daqui que são os principais que nós utilizamos em comunidades. Vamos lá. O de centro de ajuda é para aquelas comunidades em que você gostaria que as pessoas entrassem e encontrassem como um help center. Talvez você esteja acostumado e já familiarizado com o site da Salesforce, o help.salesforce.com. Nesse site é mais ou menos um centro de ajuda, uma parte dele, né? Onde você pode encontrar artigos, documentação, tá? Tudo sobre a Salesforce, tá? Então, se você quiser criar uma página de ajuda, um Help Center, você pode utilizar, por exemplo, esse template. Ah, mas e se eu quiser que a minha página, ela não somente seja um centro de ajuda, mas também outras coisas? Não tem importância, a gente pode estender isso, tá? É só o template que vai. O de portal do cliente, você utiliza normalmente para aqueles portais que são para os seus clientes, tá? Os seus clientes finais. Digamos que você tenha clientes que vocês gostariam que entrassem com um login e senha, né? E pudessem fazer a gestão de casos, pudesse ver, não sei, produtos ou alguma coisa que eles tenham com vocês, né? Poderia ser esse template. Temos o de atendimento ao cliente, tá? Que nós teríamos aí uma parte que seria muito parecida a essa daqui, tá? Mas a pessoa poderia fazer também a parte de autoatendimento, poderia fazer também a gestão das coisas de casos ou alguma questão mais assim interessante. E teremos a de partner, que seriam para de parceiros. Aí você pode estar se perguntando aí do outro lado da tela. Tá bom, mas só por isso, então, se eu quero cliente, se eu quero parceiro, eu vou escolher um template ou outro? Não. Na verdade, quando você vai escolher um template, você pode olhar principalmente para a barra que está em cima, que seria, né, aqui o cabeçalho. Veja que esse daqui não tem nenhum cabeçalho. Esse daqui, ele já tem um menu, aqui tem o logo, tem o menu, tem a barra de busca. Esse daqui, ele já tem a barra de busca separado por logo de todo o menu de navegação. E o de partner também, tá? E o que significa tudo isso? Que não, independente da licença que você tenha, e a gente já vai falar sobre as licenças que nós temos de comunidades aqui, independente da licença que você tenha conosco na Salesforce, você pode criar a sua comunidade com o template que você mais gostar, perdão, e logo você pode ir customizando a sua página. Tá? Então, na verdade, o template é só para você começar, porque depois eu vou mostrar para vocês
como personalizar essa página, ou as páginas, né, do seu site. Então, não tem importância nenhuma se você escolher um que você diga, eu gosto, mas não sei se eu gosto muito. Não tem importância nenhuma. Lembrando que, normalmente, atenha-se sempre ao cabeçalho. Veja o cabeçalho que você mais gosta e aceite e vá com esse. Logo daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que a gente pode personalizar toda a página para você não ficar tão preso, né, a um template ou outro. E lembrando que ainda nós temos os temas, que é totalmente diferente do template. Então, segura aí que a gente já vai aprender um pouquinho mais. Mas antes da gente entrar na parte, né, de configuração, lembra que eu falei para vocês que nós temos algumas licenças, né? Então, a gente tem 3 tipos de licenças, principalmente para comunidades. A licença de comunidade de Customer Community, licença de Customer Community Plus e a licença de Partner Community. Ou seja, a de consumidor, Consumidor Plus e a de parceiros. Tá? Então, nós temos 3. O que significa cada uma delas? Muitas coisas, mas em principal, né? O principal que você tenha que pensar quando você for pensar na sua licença é os objetos que eu preciso que os meus usuários tenham acesso. Pode ser que o meu usuário não seja um parceiro da minha empresa, mas se ele precisa acessar, por exemplo, relatórios, dashboards, se ele precisa ter acesso a leads, a oportunidades, ele vai precisar de uma licença de parceiro, de Partner Community, mesmo que ele não seja um parceiro da sua empresa. Então, às vezes, é importante que a gente entenda que, mesmo que nós tenhamos as licenças com os nomes, tire um pouquinho o nome e somente veja o que cada licença, né, te dá acesso. Lá no help.salesforce.com, se você buscar licenças de comunidades, você vai encontrar um artigo que vai te dar um paralelo aí, né, uma caixinha assim, né, uma tabela, que ele vai te separar a diferença de que cada comunidade, de cada licença te dá acesso, tá? Então, isso é importante saber. Porque, no final das contas, não é se o meu usuário é um consumidor final ou ele é um parceiro. É realmente que nível de acesso eu preciso dar a ele para ver qual licença dá o acesso aos objetos que eu preciso. Por isso, eu disse, não importa muito qual é o template que você vai usar. Porque, no final das contas, o que vai importar é a licença que o seu usuário vai ter para ele ter realmente acesso efetivamente a um objeto ou outro. Vamos, então, colocar no de Partner Central. Clicamos em começar a usar e damos um nome. Esse nome, onde é que ele vai aparecer? Esse nome vai aparecer lá naquela lista, eu vou mostrar aqui para vocês, lá naquela lista de todos os sites, tá? Então, esse é o nome que você vai encontrar sempre lá na lista de sites. Então, por exemplo, se eu volto aqui em sites, aqui, o site que eu criei previamente, eu coloquei como nome comunidade. Esse é o nome que eu estou falando, tá? Então, o nome que você colocar aqui é o nome que vai aparecer ali. Então, você poderia colocar aí, né? E aqui embaixo, esse URL é o que vem logo depois da barra. Então, você vai ter o seu domínio. Lembrando que esse domínio daqui, que a gente configurou lá na configuração, bem no comecinho, esse domínio daqui, depois no futuro, se você quiser, você pode criar uma máscara e você pode colocar o domínio que você tenha comprado com o nome da sua marca, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta, Arthur. Vamos supor que outro cliente escolheu depois do barra um nome de uma comunidade específica. Por exemplo, partner. Eu consigo ter 2 comunidades de partner com esse mesmo nome, porém, o que vem antes da URL, que é o domínio, é diferente. É possível, né? Sim, isso é. E aí, você pode clicar em criar. Uma vez que você clica em criar, ele vai começar a criar a sua comunidade. Pode demorar aí uns 2 minutinhos para que ele faça toda a criação, tá? E uma vez que a sua comunidade é criada, a gente vai chegar nessa página. Nessa página, então, a gente tem aqui os nossos espaços de trabalho, tá? Nos nossos espaços de trabalho é onde a gente vai encontrar toda a parte de configuração da nossa comunidade. Nós temos o criador, onde a gente efetivamente faz toda a parte divertida, onde a gente realmente adiciona páginas, adiciona componentes, tudo que a gente quer, conteúdo, né, na nossa página, nas nossas páginas do nosso site. Na parte de moderação, é onde a gente pode criar regras de moderação das publicações de comentários, tá? Isso seria mais para a parte do chatter, né? Então, se você poderia criar aí possibilidades de que seus usuários
fizessem comentários, né, em publicações que vocês façam nas suas páginas. E aí vocês podem criar moderações, né, regras de moderação, para que, por exemplo, uma pessoa não coloque uma palavra indesejada, tá? Na parte de gerenciamento de conteúdo, nós temos aqui muitas coisas para fazer no gerenciamento de conteúdo e a gente precisaria de muitas horas para aprender muita coisa daqui, mas para entender aqui de modo geral, em gerenciamento de conteúdo, a gente pode fazer toda a gestão de todo o conteúdo que a gente cria para o nosso site em questão de artigos, tá? E aqui entraria tudo que seria de Salesforce Knowledge e tudo que seria na parte também de CMS, tá? Então, aí entra na parte de gestão de conteúdo e também dos tópicos, tá? Que a gente pode utilizar aí, que são os hashtags, né? Que são, em português, chamam de temas, tá? Na parte de gamificação, a gente tem muito parecido ao que a gente tem no Trailhead, né? Então, eu imagino que todo mundo aqui que está assistindo já esteja acostumado com o Trailhead. Dentro de gamificação, a gente tem a possibilidade de fazer o quê? De manter os nossos membros engajados com pontos, com emblemas, tá? Então, por exemplo, sempre que os meus usuários, eles comentam alguma publicação, ou eles dão like em alguma publicação, lembrando que isso tudo com o Chatter, né? Eles podem ganhar pontos, e com esses pontos eles vão subindo de nível, e eles ganham um nível novo, e eles podem ganhar um emblema novo, né? Então, isso é muito interessante também, a parte de gamificação, que é o que a gente tem lá no Trailhead, a gente também pode trazer para cá. A parte de painéis, que é basicamente para que você possa fazer todo possa examinar, né, como é que está indo a sua comunidade, se está sendo bem engajado, se os usuários estão realmente utilizando, né, aí a comunidade como você gostaria, tá? Aqui em administração, a gente já vai entrar aí, onde a gente entra na parte de configuração da comunidade, adicionar os membros, né, ou seja, os usuários que nós desejamos que tenham acesso à comunidade. E em configuração guiada, gente, bem legal que vocês entrem aqui, principalmente para aqueles usuários que estejam começando agora com comunidades. Em configuração guiada, ele mostra para você aí, tá? Realmente uma configuração guiada, né? Um fluxo quase, tá? Para que você possa ir seguindo aí o passo a passo que vocês veem em tela agora aqui comigo, tá? Então, ele, por exemplo, poderia dizer, vamos configurar a parte de leads, vamos configurar os registros de negócio, né? Oportunidades, o fundo de desenvolvimento, né? De produtos, orçamentos, parte de campanhas, então, a parte de centro de ajuda também, que seria a parte daquele de conhecimento, de artigos. Então, realmente a gente tem aqui um passo a passo bem interessante, tá? Para aquelas pessoas que gostam de passo a passo, que gostam de marcar listas, né, digamos assim, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso daqui é bem legal, tá? Então, eu recomendo também que utilizem as configurações guiadas que nós temos aqui. Mas vamos voltar lá, porque hoje eu vou guiar você, né? Então, ninguém quer ficar aqui entrando nessa parte. A gente vai entrar diretamente no Criador, que é onde é a parte mais divertida de tudo isso. No Criador é efetivamente onde a gente começa a criar a nossa página. Então, aqui no nosso Criador de Experiências, é a primeira vez que nós entramos aqui, ele vai trazer essa caixa de bem-vindo ao Criador de Experiências, e se você clicar em continuar, nós temos 14 etapas, ele vai aí te dar também algumas primeiras instruções de como utilizar o Criador de Experiências, mas eu já vou levar você nessa experiência aqui. Então, vamos lá. Do lado esquerdo da nossa tela, a gente tem aqui na parte de cima, né, toda a parte de menu, como se a gente fosse dizer assim, o menu do nosso criador de experiências, onde a gente tem o criador, né, que é basicamente, efetivamente, onde a gente está. A parte de moderação, gerenciamento, gamificação e mais, que é tudo aquilo que a gente viu há um segundo atrás, tá? Além disso, aqui em cima, a gente tem todas as páginas que nós temos na nossa comunidade. Aí você pode falar assim, epa, eu não criei nada disso daqui, de onde que surgiu essas páginas? Elas vêm já por padrão, quando nós criamos a nossa página, utilizando algum template, tá? Então, não se preocupa se você olhar e falar assim, eu não vou usar todas essas páginas. Não tem problema nenhum, tá? Essas páginas estão aqui porque elas já vêm pré-configuradas para basicamente ajudar aí no trabalho, né, do administrador Salesforce quando estiver criando uma comunidade, mas não tem problema nenhum se você não chegar a utilizar todas ou até nenhuma, tá? A gente vai voltar aqui também, daqui a pouquinho. Aqui do lado esquerdo nós temos os componentes, que são todos os componentes que nós temos para adicionar na nossa comunidade. Então veja que quando eu vou passando o mouse aqui nessa página inicial,
tá? Eu ainda não fiz nada, tá? Mas ele já me traz alguns componentes, alguns exemplos, tá? Para que eu tenha mais ou menos uma ideia de como começar a utilizar, né, a minha comunidade. Então, aqui eu já estou passando o meu mouse e olha só, ele vai me trazendo o nome dos componentes, tá? Esses componentes, todos eles você pode encontrar eles aqui, do lado esquerdo. Lembrando que são componentes nativos da plataforma. Para aqueles usuários mais avançados, que tenham necessidades específicas, é possível sim criar componentes personalizados, né, de desenvolvimento. Aqui do lado esquerdo também nós temos a parte de tema, e aí você pode falar assim, eu lembro desse tema aqui, ó, o Partner Central. Se por algum motivo você quiser trocar, você pode, clicando em alterar tema. Quando você clica em alterar tema, você pode então encontrar, olha só, mais temas. Aqui você tem outros muito interessantes também, tá? Eu, particularmente, gosto bastante do Cypress, tá? Eu gosto muito, muito dele, ele é bem interessante, eu acho que ele tem um layout bem interessante, tá? Aí ele me traz aqui o Hero, tá? O que é o Hero? É esse banner que você tá vendo aqui, ó, bem grande, tá? E ele vem com um call to action aqui no meio que você pode personalizar ele, tá? E você pode mostrar como não mostrar ele. Esse daqui também ele já traz uma configuração um pouco separada, diferente, mas lembre-se, gente, que tudo isso daqui é só, digamos que a base, tá? É a estrutura da sua página. Tudo isso você vai poder customizar, personalizar, tá? Depois, sem problema nenhum, com os componentes, tá? E com as seções. A gente vai falar sobre isso já já, tá? Tem o Japson é muito utilizado pelos meus clientes, eles gostam bastante do Japson. O Citizen também, tá? O Partner Central, que é o que a gente está usando, e também o Webster. O Webster também é bastante utilizado por conta dessa barra de busca que muitos clientes gostam, porque eles gostam que os clientes deles entram e já encontrem essa barra de busca para que eles possam buscar o que eles estão querendo. Por exemplo, se é uma loja de seguros, como a gente estava usando aquele exemplo no começo, poderia ser como eu faço para me afiliar, né, ao seguro, à marca, né? Então, ele pode encontrar aí artigos, né, disso, por exemplo. Então, poderia ser um exemplo, tá? Mas, pelo momento, eu vou deixar o que a gente já tem agora mesmo, tá? Mas saiba que você pode trocar o seu tema sem problema nenhum, tá? Quando você altera o tema, você não perde o conteúdo que você tem nas suas páginas, tá? Então, digamos que você está lá criando a sua página, e aí você fala, sabe o que? Queria trocar o tema. Não tem problema, você não vai perder, tá, o conteúdo, mas ele pode sim alterar aí a estrutura de como é que vai estar o conteúdo e depois você vai ter que talvez reorganizar. Agora, se você configurar lá na administração e alterar o seu tema de estrutura base, que é aquele que a gente escolheu no comecinho, veja só, aqui em administração, o seu modelo, e você quiser alterar esse modelo, que foi o primeiro que a gente escolheu, lembrando que o modelo não é o tema, tá? Se você escolher outro modelo, aí sim, você vai excluir todas as páginas. E aí você vai perder todo o conteúdo que você já adicionou. Então, desde que você escolha um modelo e depois você só troque o tema, não tem problema nenhum, você não vai perder o conteúdo. Agora, se você trocar o modelo, sim, você perde todo o conteúdo. Fica aí a dica para aqueles usuários que talvez quiserem reciclar alguma comunidade. É só alterar o modelo que você vai perder tudo e vai começar do zero. Fica aí uma dica interessante. Voltando, então, aqui no Criador, nós temos, então, também a parte de estrutura da página, que é basicamente que ele vai mostrar todos os nossos componentes que nós temos aqui na página, né? E ele vai mostrar ele de uma forma estruturada, tá? Para que você possa ver tudo que você tem de uma maneira assim como estrutura, tá? Voltando aqui em tema, porque eu tinha pulado uma parte, a gente tem também a parte de cores. Essas são as cores de toda a comunidade, tá? Então, por exemplo, a cor da ação do botão é essa cor da ação aqui, ó, que ele tá aqui, esse azulzinho, tá? E outras cores, tá? De alguns componentes que são, digamos que, padrão da plataforma e que eles trabalham, né, digamos, em conjunto. Por exemplo, esse botão aqui também, ele vai utilizar esse padrão de ação, tá? Então, aqui, essas cores são as cores padrão do sistema. Lembrando que, muitas vezes, quando nós adicionamos componentes na nossa página, nós podemos, sim, tá? Trocar a cor para cada componente, dependendo se o componente tem essa possibilidade. Então, não tem problema nenhum se por aí você falar assim, meu Deus, mas eu não sei qual cor eu vou querer para tudo. Não tem problema nenhum. Logo depois a gente tem fontes, que também é a mesma questão, é a fonte de que vai aparecer os textos, tá? Da sua comunidade.
E aqui também a parte de configuração do tema, que seria basicamente se você quer que apareça a caixa de busca, tá? A parte do menu do usuário, que é esse aqui do lado direito. Também é o menu de navegação, que é esse daqui, tá? Muito bem. Logo depois embaixo nós temos a parte de configurações. Configurações é bem interessante também. Aqui a gente pode encontrar qual que é o nome do nosso modelo, lembrando que lá em administração a gente pode trocar o modelo, mas lembra que você vai perder tudo, hein? Aqui, quando você estabelece que o acesso é público, isso é muito interessante que a gente converse sobre isso agora. O que significa isso? A gente está falando sobre uma comunidade de parceiros, que seria a comunidade em que os nossos usuários vão ter um login e senha, tá? Então, os nossos usuários finais, eles vão ter um login e senha, eles vão entrar e eles vão poder acessar essa comunidade, coisas que qualquer pessoa da internet sem esse login e senha não poderiam. Agora, se eu quiser que essa página ela esteja disponível, né, no mundo da internet, você pode sim fazer ele como público e ele vai ficar disponível para qualquer usuário. E esses usuários que não têm login e senha, nós chamamos de usuários convidados, que é como você pode ver aqui embaixo, ou em inglês, guest user, tá? Esse usuário convidado, você tem que estabelecer como é que você quer que ele, o que ele tenha, o que é que ele vai ter acesso, digamos, nessa página, né? Ou seja, se eu quero que ele tenha acesso somente à página inicial, onde não tem muita informação, somente uma informação básica, ou até mesmo eu gostaria que esse usuário convidado, que ele não tem login e senha, possa, por exemplo, pedir um caso de suporte técnico, o que for. Você pode também criar essa configuração, tá? Então, se você quiser criar, por exemplo, uma página, uma parte da sua comunidade, como de autoajuda, que seria qualquer usuário possa entrar, tá? Ou seja, qualquer pessoa, basicamente, né? Nem usuário, não pense assim. É qualquer pessoa. Entre na sua página e possa encontrar artigos, possa encontrar algum tipo de informação, sem que ele tenha login e senha, é possível também através dessa parte do acesso público, tá? E aí você tem que criar isso como um acesso público, clicando aqui, e aí é como ele diz aqui, quando você habilita esse acesso, vamos permitir que usuários convidados, que são aqueles usuários que não têm acesso de login e senha, perdão, possam visualizar aí, tá? Arquivos ou as páginas que você tenha como públicas, tá? E aí, só fazendo um adendo, né? Que todo guest user, ele tem um perfil associado a ele, que geralmente é o nome da comunidade. É super importante, nós colocaremos aqui como referência também que você entenda as restrições em relação ao usuário convidado, né? Pense muito bem, existem vários workarounds e uma das nossas missões é orientar quanto a boas práticas também, então pense muito bem como você vai garantir o acesso desse guest user à sua base de dados, né, principalmente com a questão da LGPD hoje. Existem várias dicas na internet, mas tente sempre utilizar as melhores recomendações, utilizarem regras de compartilhamento para que você, de fato, exponha através de uma comunidade, de um domínio público, aquilo que de fato é relevante, né? Então, é super importante ficar atento quanto ao usuário convidado, porque um usuário convidado, na minha humilde concepção, ele deveria ter acesso somente a coisas que ele possa submeter, como o Arthur disse, por exemplo, um caso de suporte, alguma coisa, mas acesso a dados sempre é algo muito mais sensível, né? Então, pense muito bem como trabalhar com a questão do guest user. Exatamente. E é isso que a gente tem aqui, essa configuração, né, que o Guilherme está comentando, é o que a gente tem do usuário convidado, tá? Então aqui, ó, ele colocou o nome da comunidade que eu dei para ela, né, como comunidade demo e o perfil, tá? Então aqui, se a gente clica aqui, ó, ele vai me mandar para o perfil desse usuário convidado, que é onde você pode fazer a configuração de tudo que esse usuário convidado, né, venha a ter acesso, vá poder ter acesso dentro da sua página, do seu site, tá? Lembrando que o usuário convidado é basicamente qualquer usuário que não tenha login e senha. Então, aqui dentro dessa parte de configuração, a gente pode configurar ao que ele vai ter acesso e ao que ele não vai ter acesso. E é muito importante que isso seja feito bem feito, para que nenhum usuário que não tenha login e senha não termine vendo coisas, não acesse coisas que ele não deveria, tá? Além disso, nós temos aqui na parte de tema, que a gente já conversou sobre os temas que nós temos, os idiomas. Qual que é o idioma do site? Veja que o meu está em inglês, já que a gente está aqui, a gente vai trocar ele justamente para português. Vamos encontrar o português daqui.
tá? Que seria basicamente qual que é o idioma que a gente está utilizando para que tudo esteja no mesmo idioma, né? As páginas, os componentes e tudo mais, tá? Aqui na parte de navegação, são os menus de navegação que nós podemos utilizar. Esses menus de navegação seriam, por exemplo, aqueles. Este menu de navegação que eu tenho aqui. O menu de navegação que ele aparece, veja só, aqui no meu perfil do usuário, tá? Então, esse menu de navegação também a gente pode configurar ele diretamente aqui em navegação. E a gente também pode criar outros menus de navegação, né, para outras coisas, porém, principalmente aqui seria isso. Sim. Antes de você prosseguir a respeito de idiomas, né? Deve ser um caso de uso muito comum, né? Que você implemente uma mesma comunidade, mas para acesso mútuo em diferentes Sim. países, por exemplo. Uhum. Essa questão de tradução do conteúdo que eu gerei, eu faço através de idiomas, é isso? Não, essa parte de idiomas é o idioma, digamos que padrão do site. Uma vez depois você pode adicionar outros idiomas e aí você vai ter que criar variações de páginas, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, vamos colocar aqui, inglês. Tá? Bia. Então, eu poderia ter o inglês, né? A gente pode colocar que esse daqui seria o padrão, por exemplo, e a gente pode sim importar a tradução de todas essas páginas. Só que a questão é, a gente tem que criar também as variações dessas páginas, tá? Para que então essas páginas elas tenham aqui em cima, tá vendo? Quando eu ativei um idioma, ele me deu isso daqui, ó. Esse novo botão de idioma que eu posso trocar, tá? E aí isso vai estar também disponível para os seus usuários finais, tá? Só que a gente, para isso, precisa criar as variações de página, para que nós tenhamos as páginas num idioma e também tenhamos em outros idiomas. Então, teoricamente, para quantos idiomas eu tiver, eu terei que ter as páginas para o respectivo idioma selecionado. Claro, exatamente. Lembrando, gente, que a tradução ela não é feita automática, tá? Eu já tive pessoas perguntando assim: ah, legal, então eu adiciono aqui em inglês, ele vai tudo. Não, você tem que fazer a tradução, tá? Então, fica aí essa dica também. Dentro de Mobile Publisher é um produto que nós temos na Salesforce para fazer com que o seu site vire um aplicativo de celular, tá? É uma licença, é um produto à parte que você pode contratar e você pode fazer com que todo o seu site vire um aplicativo, tanto para Android como para iOS, tá? Isso também é bastante legal, é bem interessante e é super fácil de fazer, tá? Então, fica aí também a dica para aqueles que talvez queiram um dia fazer com que a sua comunidade vire um aplicativo. A parte do CMS Connect, tá? Seria a parte de você fazer uma conexão de CMS para trazer talvez algum conteúdo de outra página para cá, tá? Aqui na parte de avançado, a gente tem a parte de Google Analytics, temos a parte, né, do markup, que seria a parte do markup do cabeçalho, tá? Aqui, quando a gente fala em painel de componentes e mostrar todos os componentes, seria basicamente todos os componentes que nós tenhamos tanto na comunidade, como aqueles que são compatíveis com a comunidade, mas que ele vem basicamente lá do builder que a gente tem, lá de páginas da Salesforce, lá dentro da organização, né, do CRM, a gente pode aumentar, digamos que essa quantidade de componentes. Um exemplo, tá, que eu vou dar aqui, de que seria um componente que agora não mostra, mas se eu ativar, vai mostrar. Então, se você vai lembrar, eu vou até fazer um exemplo aqui, ó. Se eu entro, por exemplo, eu gostaria de oportunidades. Eu estou na parte de serviço, mas a gente busca aqui, a gente encontra. Vamos abrir aqui uma oportunidade que ele é bem comum na parte de oportunidades. E é um componente que às vezes é interessante também para a parte de casos aí, talvez. E a gente tem, ó, esse caminho, tá vendo? Esse caminho, por exemplo, a gente pode levar ele para comunidades também. Mas para que ele apareça esse componente para você lá e você possa adicionar ele nos seus objetos, você tem que clicar nesse mostrar todos os componentes, tá? Então, fica aí a dica de se alguém falar assim, quero ver o que tem mais de componentes que eu posso adicionar, você pode clicar aqui, tá bom? Na parte de renderização progressiva, seria basicamente para que o seu site, né, se ele for muito pesado, tá? Você pode melhorar a experiência dele para que ele vá carregando, né, digamos que em ordem, tá? Que eles são exibidos assim, não demora tanto para abrir tudo porque ele carregou tudo de uma vez só. Também é uma coisa se você tiver uma página muito pesada. Se você tiver uma página muito pesada, também fica a dica para você dar uma olhada se não tem alguma coisa aí que está errado ou que está demais. Na parte de segurança, muito importante, gente, essa parte aqui, ó, CSP rígido.
Para aqueles usuários que talvez venham a colocar um chat, por exemplo, né, na sua comunidade, tem que trocar aqui por CSP flexível, porque senão o chat não funciona, tá? É muito importante isso, porque como ele é rígido, ele não permite a conexão com o chat, por exemplo, tá? Então, ou imagens que você adicione na sua página, pode ser que ele não aceite, porque está tão rígido, né, digamos assim, que ele não aceita nada. Então, recomendo flexível. Aí ele fala, ok, vamos ser flexíveis. Porém, deixe o Lightning Locker ativado para aprimorar a segurança, tá? E aqui embaixo, ele vai falar adicionar site. Nesse momento não é necessário adicionar nenhum. Só que na parte de erros, ele vai mostrar para vocês, uma vez que você comece a utilizar e comece a configurar a sua página, algumas páginas, alguns sites que foram bloqueados, tá? Pelo conta do Lightning Locker, tá? Que são bloqueados por uma questão de segurança. Se você disser que vai aparecer um botão do lado direito de confiar ou ativar, se você disser que sim, esse site ele passa para a lista de sites confiáveis, e aí, por exemplo, a imagem ou o vídeo que você colocou de um outro servidor, ele vai funcionar sem problema nenhum, tá? Então, Arthur, deixa eu sim, fazer dois comentários aqui. Se você desenvolve componentes ou até mesmo fluxos, sim. né, que chamam componentes, é super importante que você coloque o CSP como flexível, senão também você pode ter problema. E se Uhum. você quiser saber mais a respeito de Lightning Locker, nós temos um episódio, inclusive, que eu fui o entrevistado falando sobre a questão de front-end. Então, acompanhe o episódio que está aparecendo aqui para você aqui nesse momento também. Vai lá, Arthur. Isso aí, tá bom. Já falamos muito sobre teoria. Acho que você aí do outro lado já deve estar ansiosíssimo para começar, então vamos começar com a nossa configuração do site. Aqui nós temos uma página inicial, né? Então vamos pensar aí, vamos configurar uma página, vamos colocar já uma estratégia aqui. Vamos configurar uma página em que nós queiramos que os nossos usuários tenham acesso a os objetos leads, contas, contatos e casos. Tá? A gente vai colocar como esses objetos, tá? E a gente vai fazer uma página simples, mas bonita, tá? E eu vou mostrar para vocês aí, utilizando, enquanto a gente for construindo tudo isso, os principais trucos e as melhores práticas que eu recomendo para clientes quando eles começam a configurar comunidades. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu falo eu não gosto muito, né, eu pessoalmente, de que a minha comunidade, ela seja muito rígida, por dizer assim. Porque veja aqui, onde é que eu posso adicionar componentes? Dentro desses quadradinhos que eu tenho aqui, pontilhados, tá? Aqui, aqui embaixo, onde estão esses daqui. Então, ele tem uma separação específica. E digamos que você queira, talvez, redimensionar tudo isso. Da forma que está, não é possível, porque o seu tema, né, o modelo que você escolheu, ele já vem aí com uma pré-configuração. Mas a gente pode sim passar por cima disso daí. E como é que a gente faz isso? Veja só. A gente clica aqui na página que a gente quer fazer isso agora. Então, vamos fazer a homepage, por exemplo. A gente vai clicar aqui nas 3 pontinhos em ações, configurações. Do lado superior, tá? A gente vai clicar em variações de página. Logo, a gente vai clicar em nova variação de página. Vamos clicar em nova página em branco e vamos adicionar, olha só, o layout flexível. O layout flexível nos dá mais controle sobre a nossa página. E isso é bem legal, veja só. Vamos dar um nome. Então, você pode colocar um nome de página inicial, por exemplo. Uma vez que você cria essa variação de página, veja só, vem uma página completamente em branco. E aqui a gente pode, então, realmente adicionar aquilo que a gente quiser, tá? Então, olha só, a gente pode pegar e dizer assim, ok, na primeira coisa que eu quero colocar, poderia ser, por exemplo, aqui, um banner de bem-vindo ou alguma coisa parecida. Beleza, então a gente pode vir aqui em componentes e como que a gente poderia colocar um banner de bem-vindos? Tem um componente que eu acho muito flexível, muito versátil e que eu realmente considero muito, muito, muito bom, que é o editor de Rich Content, tá? Para aqueles usuários que não gostam de HTML ou que não gostam de código, eu recomendo esse daqui. E eu, pessoalmente, uso ele pra caramba. Olha só, editor de rico conteúdo. A gente clica, arrasta e solta ele na tela, tá? Então, o que eu fiz para adicionar ele? Eu cliquei, sem soltar o clique, eu arrastei ele aqui e soltei ele na tela.
tá? Então, eu vou fazer de novo, ele vai adicionar 2 vezes, tá? Mas eu vou apagar para não ficar duplicado. E aqui, isso daqui é um componente de texto e conteúdo, tá? Então, eu posso clicar em editar conteúdo, aqui eu posso apagar esse texto. Aqui ele abriu errado, deixa eu voltar aqui, muito bem. E eu posso adicionar o texto que eu quiser, tá? A outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é adicionar também uma imagem, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui como que eu vou ter uma imagem do lado esquerdo, não, vou ter um texto do lado direito e uma imagem do lado esquerdo. Então, como a gente poderia fazer isso? A primeira coisa é adicionar o texto. Se eu falei que do lado direito vai ter o texto, então eu vou colocar assim, bem-vindo, usuário. E aqui onde diz usuário, a gente vai adicionar uma fórmula. Essa fórmula a gente vai colocar daqui um segundinho, tá? E aqui a gente vai voltar agora, eu cliquei aqui nesse quadrado inteiro, que é uma seção. Veja que quando eu cliquei, abriu aqui o componente de seção. O que eu vou fazer agora é dividir essa seção em 2, veja só, ficou legal. Mas aí, ó, eu vou pegar aqui do meio aqui dessa parte aqui que tem esse tracinho, e eu vou, ó, diminuir um pouquinho, porque eu quero mais espaço aqui do que do lado esquerdo, tá? Então aqui eu vou poder também clicar aqui, posso colocar em bold, por exemplo, em negrito, posso aumentar a fonte, posso trocar a fonte, poderia... Aí lembra que eu falei para vocês, nem tudo que vocês adicionam de fonte de cor vai realmente afetar todos os componentes, porque tem componente que você pode trocar diretamente nele. Então, posso adicionar aqui um tamanho maior. Deixa eu ver se ele vai pegar agora. Mas ele não está funcionando, gente. A tecnologia é maravilhosa, às vezes ela não funciona, mas às vezes ela vai funcionar. Agora foi. Vou colocar maior, né? Sim, muito bem. E aqui do lado direito a gente vai fazer o quê? Tudo que for quadradinho, tá, gente? A gente pode, né, pontilhado, a gente pode adicionar componente. Vou adicionar o de editor de conteúdo rico. Vou clicar em editar conteúdo. Vou apagar todo esse conteúdo. E agora, o que eu vou fazer é adicionar uma imagem, utilizando o botão de imagem aqui. Vou carregar uma imagem diretamente do meu computador. E aqui eu tenho a minha imagem, tá? Aí eu posso falar assim, ficou um pouco pequena, ficou grande, não ficou legal, gostaria de colocar ela mais no meio, e aí eu posso ir configurando. Poderia também configurar como que é essa parte aqui, não gostei muito, eu poderia trocar a seção um pouquinho mais para cá, então vou trocar para cá. E também poderia, em estilo da seção aqui embaixo, veja só, diminuir, talvez, né, a largura do conteúdo, a altura da seção, para que ela ficasse um pouquinho menor, tá? E aí ficasse um pouquinho mais juntinha, né? Tudo que a gente tem aqui. E aqui a gente pode adicionar uma fórmula, como eu comentei, né? Então a gente poderia colocar uma fórmula, por exemplo, essa daqui, ó, tá? Essa fórmula aqui é ponto de exclamação, current user, ponto, first name. E aí o que ele basicamente vai fazer? Ele vai pegar o nome do usuário e ele vai sempre atualizar aqui sempre que um usuário entrar a essa página, tá? Então é bem legal também que a gente pode fazer isso. Vamos colocar tudo em preto. E aí, ó, a gente tem a nossa página inicial aqui já o começo, tá? A gente pode ir adicionando como a gente bem quiser, a gente pode ir configurando a nossa página, utilizando as seções aqui, tá? Que eu mostrei para vocês. Lembrando que essas seções a gente pode até colocar uma cor de fundo, se eu quisesse. Por exemplo, eu posso colocar um azul aqui, com um pouquinho de sombra, para que apareça no fundo da nossa, veja só. Ele cria uma cor aqui atrás, a gente poderia trocar isso aqui para branco, né? Poderia colocar ele mais para baixo, veja só, tá? E aí vai entrar realmente um pouco da sua criatividade para ir configurando a sua página, tá? Bom, agora a gente já adicionou aí 2 componentes, vamos continuar configurando a nossa página. Clicando aqui no mais, a gente vai adicionar mais uma seção aqui embaixo, e depois a gente vai configurando como a gente quiser. Então a gente poderia adicionar agora uma divisão de 3, por exemplo, né? Tá? Ou de mais distribuições de colunas, tá? Então aí, aqui a gente poderia adicionar, por exemplo, vamos buscar aqui alguns componentes interessantes. Temos o componente de calendário, para que as pessoas pudessem, né, dar uma olhada no calendário, para ver o que elas têm de calendário, e aí você pode configurar. Se você achar que não ficou interessante, você poderia configurar, talvez, num espaço maior, né? Aqui deu um errozinho, né, gente, na nossa página. Vamos pegar aqui e atualizar aqui em cima. Assim todo mundo está vendo direitinho. Aí, beleza.
Vamos voltar aqui nos componentes. E temos vários componentes. Temos os componentes de guias, que seriam basicamente criar uma guia e colocar vários componentes dentro. Temos realmente muitos e muitos componentes. Deixa eu ver alguma coisa mais que a gente pode adicionar aqui embaixo. A gente poderia adicionar um muito bom. Vamos adicionar no rodapé. O de botão de contato com o suporte. Muito bem. Esse botão que eu coloquei aqui embaixo no rodapé, ele basicamente vai me permitir, tá, que eu configure depois aí um botão, né, que é esse daí de contatar suporte, para que os meus usuários possam entrar em contato com o suporte técnico, tá? Ele é bem legal. Posso até trocar o nome dele, então, suporte, né, técnico. Aqui na parte de estilo, eu posso trocar também a cor, posso trocar o raio do botão e muito mais, tá? Então, como eu falei, lembrando que sempre que a gente escolhe de cor aqui do lado esquerdo em tema, a gente talvez em alguns outros componentes pode sim ir configurando, tá? E uma vez que você adiciona esse botão aqui embaixo, você pode continuar configurando a sua página com as seções. Clicando em mais, ele vai adicionando cada vez mais seções embaixo, e quando você clica dentro da seção, você pode configurar o layout da coluna, tá? Lembrando que aqui a gente tem a flexibilidade de configurar como é que a gente vai querer. Se a gente quer de 2, se a gente quer de 3 ou de mais. E lembrando que aqui a gente pode também configurar os espaços, né, que nós temos em cada coluna. Então, isso também é muito legal. Por isso que eu quis mostrar a parte de variação de página, tá? Para que você possa realmente aí ter mais flexibilidade na hora que você estiver configurando a sua página. E aí você deve estar se perguntando, mas a gente configurou uma variação de página, e a página anterior, o que aconteceu com ela? Pois bem, ela continua lá, que é a página inicial que vem, né, por padrão da plataforma, né, que é essa daqui, ó, a Home, que ela está como padrão mesmo. O que você pode fazer é clicar aqui do lado direito, fazer essa nova página que você criou, essa variação como padrão, e se a anterior você não vai usar mais, você pode até mesmo excluir essa página, já que você não vai utilizar, tá? Uma vez que você faz a sua variação nova como padrão, essa página agora ela sempre vai ser a primeira que vai ser mostrada. Quando é que uma outra variação de página é mostrada? Quando, por exemplo, como o Guilherme tinha perguntado, você cria páginas diferentes em distintos idiomas. Você vai criar aqui uma variação, tá? Ou você até mesmo pode duplicar essa página, para caso você queira fazer em outro idioma, né? Você vai duplicar essa página, e aí logo depois de duplicar, você pode ir fazendo as traduções e trocando tudo que você precisar, por exemplo, as imagens, para as imagens no idioma separado, e logo aqui em cima, em gerenciar públicos, tá? E isso vocês podem fazer para todas as páginas, vocês podem criar públicos, que são aquelas audiências que eu falei, né, no comecinho da sessão de hoje, tá? Você poderia colocar, por exemplo, uma audiência, né, não sei, em inglês, por exemplo, tá? E aqui você poderia criar um critério, por exemplo, se o usuário, ele está, o IP dele é de tal lugar, ou se o usuário é tal, ou o perfil dele é tal, ou a permissão que ele tem é tal, né, ou o local dele, né, é tal. Aqui eu estou numa demonstração, então eu não tenho a possibilidade de utilizar essa funcionalidade. Você pode criar públicos separados e atribuir isso, né, para uma variação de página, ou para várias, né, dependendo dos objetos, tá? Então, por isso que aqui ele me diz assim, público, nenhuma, e isso daqui é padrão, basicamente, qualquer pessoa que acessar vai ver essa página inicial, tá? Agora que a gente já tem a nossa página inicial, ela está bastante simples, mas é só para a gente ter uma ideia de como que a gente pode ir configurando, lembrando que tudo que for pontilhadinho, a gente pode ir adicionando, né, os componentes, tá? Então, você poderia adicionar um componente de painel, por exemplo, para que seu usuário entre e já tenha aí de cara aí umas métricas, né, que você possa ter criado. Lembrando que esse painel, com esse relatório por painel, você cria lá no CRM e logo depois que você adiciona o componente, você só faz a ligação, que é basicamente escolher numa listinha qual que é o nome do painel, tá? Lembrando toda aquela questão de acesso, para que o usuário tenha acesso a um registro, a uma informação do CRM, por exemplo, um painel, ele precisa ter acesso, tá? O perfil dele tem que ter acesso ao objeto e também ele tem que ter acesso aos registros, né, com a configuração de colaboração, tá? Agora que a gente já tem isso, eu falei para vocês no comecinho que a gente ia fazer uma página, né, que tem a página inicial, e aí a gente teria leads, a gente teria casos, né,
E também alguma coisa mais, eu acho que era oportunidades, pode ser. Então, agora a gente vai configurar a página desses objetos. Sempre que nós vamos configurar uma página de objeto, a gente vem aqui, em Home, perdão, e a gente vai em Nova Página. Porém, lembra que eu falei que cada vez que você escolhe um modelo, né, um template, quando você vai começar a configurar, vem alguns objetos já pré-configurados. E um deles, por exemplo, é o de caso. O objeto caso, a página do objeto caso, ela já veio pré-configurada aqui, ó. Então, quando eu entro, por exemplo, no caso, no list, né, que seria a lista de registros do caso, eu vou ter aqui todos as listas, né, a minha lista de registros do meu objeto caso. E ela já vem pré-configurada. Como eu sei que eu vou precisar utilizar esse objeto, olha só, eu já economizei tempo aqui que eu não vou precisar criar uma página nova, ela já veio pré-configurada para mim, e é assim como ela se vê, tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer alguma alteração, lembre do truco que eu mostrei para vocês, clicando em propriedades, variação de página, pode criar uma nova variação, e aí você poderia reconfigurar aí a página do jeito que você quiser. Somente lembre de adicionar novamente o componente de lista de registro dentro da página de caso, para que você possa efetivamente encontrar. Então, aqui a gente agora aprende mais uma coisa, que é um espelho quase do que a gente tem no CRM. Veja que tudo que você tem lá no CRM, você vai ter aqui também, na parte, por exemplo, de casos, tá? Agora, lembrando que, como é que funciona o acesso? Eu sou um usuário parceiro, por exemplo, eu sou um usuário, né, aí da comunidade. Eu vou ter acesso a todos os casos do CRM? Não. Da mesma forma como eu acabei de comentar ali, né, para a página inicial, para os painéis, vai funcionar para todos os objetos. Vai depender do nível de configuração que ele tem de perfil e do nível de configuração de colaboração, tá? E aí que isso a gente entra na parte também de sharing sets, tá? De comunidades, que a gente pode ver um pouquinho daqui a pouquinho. Arthur, deixa eu fazer um adendo, que é muito importante isso que você, inclusive, está mencionando, porque Sharing Visibility deve fazer parte da modelagem do projeto desde o início, né? Se você começar com Sharing Visibility torto, automaticamente é muito provável que você vai enfrentar uma série de empecilhos lá na frente. E o Sharing Visibility de comunidades, de maneira geral, ele nunca pode ser mais permissivo do que o Sharing Visibility do CRM internamente. Então, é muito importante que você faça esse mapeamento correto do OWD para que você pense lá na frente o que você vai propiciar de novas funcionalidades ou experiências através de comunidade para você conseguir exibir os registros da maneira correta aqui. Exatamente, tá? Então, isso é muito, muito importante o que o Guilherme está falando, tá? Para toda a sua comunidade. Muito bem, aqui eu tenho a página do meu objeto, né? E todas as vezes que eu clicar aqui em algum registro, ele vai me mandar para a página do meu registro efetivamente, tá? E aí, veja só, eu vou ter aqui o meu registro da mesma forma como eu teria dentro do CRM, tá? Lembrando que se você falar assim, puxa, legal, mas eu gostaria que o Chatter, né, aqui na minha página, estivesse em algum outro lugar, eu gostaria de fazer uma reconfiguração dessa página. Dá para fazer? Dá, veja só. Eu vou mostrar para esse objeto, do objeto casos, tá? Mas o que eu vou mostrar agora, eu quero que vocês saibam que serve para todas as páginas dos objetos seguintes que vocês vierem a adicionar. A ideia é a mesma ideia que a gente utilizou lá na página inicial, tá? A gente vai clicar em configuração, ação, variação de página, nova variação, layout flexível. Vamos colocar aqui detalhes do caso e criar. Tá? E agora a gente pode começar a reconfigurar nossa página de novo com as seções do layout flexível. Por exemplo, digamos que eu quero que quando a pessoa entre dentro de um caso, ela tenha no começo lá o banner, então a gente vai adicionar o banner. E aqui nos meus componentes, gente, vocês já se deram conta, né, que eles estão separados por tópicos, tá? Então a gente vai na parte de registro. Então a gente vai adicionar aqui o banner do registro, para que ele traga aí toda aquela informação já principal do nosso registro, tá? O bom é que o Salesforce ele já utiliza a fórmula de Record ID, tá? Então ele já traz a informação correta do nosso registro. Beleza, a gente já tem o banner aqui, então a gente vai colocar isso numa seção separada. Venho aqui em estilo de seção, veja que sobrou um espaço em branco bastante grande aqui embaixo, né? Muito grande, então a gente pode diminuir um pouquinho. Não, não é na largura não, é na altura. Tava trocando as coisas ali. Aí, ó. Beleza. Se eu quiser,
Posso também colocar uma cor de fundo, né? Por exemplo, se eu quisesse, vai ficar lá no fundo, né? Como da nossa página. Se você quiser. Se você não quiser, pode deixar sem cor nenhuma. Agora a gente vai continuar. Vamos adicionar uma nova seção aqui embaixo. Vamos separar ela em 2, por exemplo. E aí eu poderia colocar aqui, dessa seção do lado esquerdo, vou aumentar ela um pouquinho. Veja só o que eu vou fazer aqui. Vou adicionar agora o componente de, por exemplo, guias. Lembra que a gente falou sobre elas? Ó, aqui, ó. Vou dar um exemplo, então. Guias. E aí, na primeira tab, eu vou trocar, clicando aqui em tab, eu vou trocar o nome, por exemplo, para detalhes do registro. Na segunda, eu vou adicionar como listas relacionadas ou relacionado. E o terceiro, eu vou deixar assim em branco. Não, eu vou apagar ela. Só 2 tabs estão boas. Muito bem. No primeiro, dentro de detalhes do registro, eu vou adicionar, por exemplo, o componente... Cadê? Aqui. De detalhe do registro. Efetivamente. Para que ele me traga toda a informação do detalhe do registro. Dentro de relacionado, eu vou adicionar a de listas relacionadas, tá? E ele vai trazer todas as listas relacionadas ao meu registro, tá? Isso aqui é bem configuração de CRM, a gente está configurando a nossa página do jeito que a gente quiser, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é só se você quiser, como eu sou bastante assim, né, bem detalhista dessa parte da configuração da página, do branding, de como se vê, né? Então, talvez como vem já de fábrica, por dizer assim, né, o padrão não seja aquilo que você quer, por isso que eu estou mostrando essa forma aí que você possa como que montar a página do seu registro de casos, tá? Do lado direito, por exemplo, você poderia colocar uma lista relacionada única. Digamos que os seus usuários, eles utilizam muito a parte de anexos ou a de arquivos. Então, é interessante que esteja do lado direito, assim, separado, né? Então, vamos deixar o de anexos mesmo aqui. Tá? Então, eles utilizam muito para fazer anexo, carregar arquivos. Então, eu não quero que eles tenham que clicar em relacionados e buscar aqui. Eu quero ter um atalho do lado direito. Você poderia ter isso com uma lista relacionada única. É um componente legal também que você pode utilizar, né? E também a gente tem o chatter, né? E aí a gente poderia utilizar aqui, ó, em guias, poderíamos adicionar uma aqui, ó, de, por exemplo, chatter. Veja só. E dentro de chatter, a gente poderia adicionar tudo aquilo que seja respectiva ao chatter. Vamos lá? Vamos colocar o feed, o editor. Não é esse daqui, não. Esse daqui. Ui, acabou adicionando sem querer. Não tem problema, a gente apaga, acontece. Veja só, a gente já tem um editor. Falta só, então, o feed embaixo. Legal. Tá? E aí, olha só, a gente tem aqui o feed do nosso registro. Então, agora a gente tem uma página completamente separada, completamente diferente, tá? Você poderia colocar mais coisas aqui do lado direito, o que você quiser, tá? Então, você pode ir configurando a sua página, poderia colocar também aqui nessa seção de baixo, por exemplo, uma cor, se você quisesse, né? Uma sombra, mais ou menos assim, para que faça algum tipo de estilo. Ah, coloquei cinza? Não tem problema, a gente coloca assim. Né, para que tenha uma cor, um estilo interessante na sua página, tá? Então, veja só a diferença. A gente tem uma página assim, tá? Com guias, que a gente utilizou o componente de guias, listas relacionadas, ao do chatter, né? Para a página que já veio pré-configurada para a gente. Veja só. Não é que uma é melhor que a outra, simplesmente é uma diferença. Então, eu quero mostrar para vocês que é possível, tá? Olha só, aqui ele veio com o de banner, aqui em cima, e logo embaixo a de 2 guias, mas é um componente só. Eu não tinha como alterar nada aqui, porque ele já vem tudo condensado numa coisa só, tá? Então, fica aí a dica também daquelas pessoas que quiserem aí configurar e fazer um pouco mais de branding, de personalização da página, você pode fazer uma variação de página. Da mesma forma que eu mostrei para a página inicial, você pode fazer isso para as páginas dos seus registros, tá? Dos seus objetos. Isso funciona para todos. Percebam que é uma experiência muito próxima ao App Builder, né? Só que ele traz uma flexibilidade muito maior para que você consiga ter um índice de customização muito mais aderente à sua necessidade, tá? É bem interessante. Exatamente.
Como a gente já fez isso para o objeto casos, vamos adicionar então o objeto casos ao nosso menu de navegação. Assim a gente tem isso mais fácil de encontrar. Então aqui vamos clicar em início, tá? E aqui, ó, eu vou clicar no meu menu de navegação. Vou trazer isso daqui para o lado direito para a gente ver melhor. Clicamos em editar e a gente pode editar o nosso menu de navegação. Esse menu, ele já veio pré-configurado pela plataforma. O que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo e a gente vai começar do zero. Clicamos em adicionar. Do lado direito, você vai colocar o nome que você queira que apareça no menu. Em tipo, a gente tem aqui alguns tipos interessantes. O que a gente mais utiliza é o de Salesforce Object, porque a gente quer que seja um objeto casos, tá? A gente poderia também, se você tivesse uma página criada que não seja relacionada a nenhum objeto, a gente pode colocar página do site, e essa página do site vai te trazer todas as páginas que você tenha configurada na sua plataforma, tá? Ou seja, as páginas que ficam aqui do lado esquerdo, tá? Que eu estava mostrando com o mouse. Salesforce Object, caso. Muito bem. O que mais que a gente tinha falado? A gente vai colocar também o de leads. Então, vamos colocar leads. Deixa eu ver se a gente já tem o objeto leads criado. Temos sim, que ele já trouxe pré-configurado, tá? E a gente também disse que a gente ia colocar oportunidades, tá? E aqui ele vem a parte de oportunidades. Então, eu escolho, adiciono o meu menu, e aí, veja só, ele trocou o meu menu. Quando eu clico aqui do lado direito superior em visualizar, eu tenho a experiência como um usuário final. Ficou esse espaço em branco aqui, que eu deixei uma coluna aqui, né? Vamos apagar ela. Assim fica uma página melhor. Tá? Então, fica a nossa experiência como usuário final. E aí, se eu vou clicando dentro deles, ele vai me mandando para cada um objeto. Se eu clico dentro do registro, ele me manda para a página, tá? Aqui ele não me apareceu a página de variação que eu criei. Por quê? Porque eu não fiz ela como padrão. Veja só. Se eu faço ela como padrão, logo depois, vamos fazer de novo, clicamos em caso, clicamos dentro de um registro, e agora ele vai mostrar para a gente com a variação de página que a gente acabou de fazer ela como padrão. Para isso, nós podemos fazer, então, para todos os nossos outros objetos, como leads, oportunidades. Veja que o layout é sempre bastante parecido, porque são todos os objetos padrões da Salesforce, tá? Se você quiser adicionar algum objeto que não esteja pré-configurado ainda, você vai clicar aqui em nova página, lá embaixo. E aí você tem página padrão e página de objeto. Qual é a diferença? Página padrão é uma página em branco, não tem nenhum tipo de relação com nenhum objeto do CRM, tá? Você pode adicionar componentes que sejam relacionados a um objeto, porém você vai precisar depois buscar esse ID do registro do objeto para que então os componentes funcionem de acordo com aquele ID do objeto, tá? Se você já sabe que é um objeto que ele está aí pré-configurado, você pode clicar em páginas de objeto, que ele já vai vir com toda a configuração, com a fórmula que eu mostrei do Record ID, e ele sempre já vai vir pré-configurado, interessante para você, tá? Então aqui você está mostrando aqui algumas configurações. Vamos colocar o de conta, por exemplo, que é um objeto que eu não tenho criado, para que vocês possam ver como se cria. Clicamos em criar, ele me diz, novas 3 páginas vão ser criadas. Por quê? A página de detalhe, que é a página que a gente criou do objeto casos, por exemplo, né, que a gente fez a alteração dela. A lista, que é também onde a gente vai ver todos os registros, que seria a lista de registros. A de lista relacionada é aquela de lista relacionados que a gente adiciona numa guia, tá? Que ela, às vezes, pode ser adicionada numa página separada. Normalmente, a gente acaba nem utilizando muito essa página daqui, não, viu? Então, essas duas serão as que vocês devem se atentar bastante. Clicamos em criar. Sempre que você adicionar uma página de objeto, 3 páginas são criadas por padrão, sem problema nenhum. E veja só, uma vez que você cria as páginas do seu objeto, ele traz aqui um exemplo para você, tá? Lembrando que, se você quiser ter no seu menu, clicamos em editar menu, adicionamos o item de menu, por exemplo, conta, Salesforce Object, a nova objeto que a gente adicionou, conta. E agora a gente tem aqui conta no nosso menu. Se a gente clica dentro dele, ele vai mandar para a gente para a página lista. Lembra que foram criadas 3 páginas? Pois bem, aqui a gente está na lista. A gente clica dentro de um registro, agora a gente está no de detalhe, tá? E aí a gente tem a parte também de relacionados, né? Então, todas as vezes que a gente clica em algum objeto que seja relacionado, ele manda a gente para a página do relacionado, que é a página
terceira que a gente que é criada para cada um dos objetos, ok? Arthur, Isso, deixa eu gente. fazer uma pergunta. Quando você cria essas páginas de objeto e automaticamente você seleciona qual é o objeto que você quer, ele automaticamente ele já cria o relacionamento de mostrar somente os registros que são inerentes a esse usuário logado ou não? Eu Sim, preciso fazer sempre. alguma coisa? Sempre que o usuário, ou seja, o usuário, quando você cria ele, ele já vai ter a permissão e os acessos específicos que você deve configurar previamente, né? Então, não importe o que você criar nessa página, se ele não tiver acesso, ele não vai ver. E isso vai vir da configuração dentro da organização, dentro da CRM, na parte de configuração de perfil e de sharing sets, tá? Então, Perfeito. para tudo isso, para tudo, para qualquer objeto, para qualquer componente da página. Por exemplo, lá na página inicial, se a gente tivesse adicionado um componente, né, que eu tinha falado de exemplo, de painéis, né, que eu falei, se você adicionasse um componente de painel, mas o usuário que está logado, ele não tem acesso ao objeto painel, ele não vai ver aquele componente. Ele não vai ter acesso àquilo dali, tá? Então, isso funciona para todos os objetos, para tudo que a gente tem de recurso aqui, tá? Na plataforma. Isso, gente, é como nós configuramos páginas na Salesforce. Isso claramente é um exemplo, foi um exemplo bastante rápido para que vocês possam, né, ter uma introdução a como configurar uma página. Aqui embaixo a gente deixou, né, o nosso botãozinho de suporte técnico, que ele já vem pré-configurado, ele é bem legal, olha só. Eu clico nele, ele manda a gente para uma página de suporte ao cliente, tá? Lembrando, como é que eu sei que o meu cliente vai poder, o meu usuário vai poder criar um caso? Ele vai ter que ter acesso, isso vem lá do perfil dele, tá? Se ele tiver acesso, ele vai ter acesso a essa página, ele vai ter acesso ao botão. É sempre dependendo do nível de acesso, de configuração de acesso que o seu perfil de usuário tem, tá? E aqui a gente... perfil, deixa eu só fazer um adendo, e aí o perfil não é necessariamente o perfil do core, né? Eu acho que o Arthur vai passar por esse processo de criação do usuário, você vai ter um perfil específico atrelado ao usuário de comunidade. É nesse cara que você precisa configurar os privilégios suficientes para que ele, por exemplo, crie esse caso, né? Exatamente. Então aqui, ó, por exemplo, ele já traz um formulário para a gente já pré-configurado, bem interessante. Se você quiser trocar o nome, você pode trocar o título, ele veio até em inglês, né? Você pode trocar o título, tá? E aqui você pode fazer a configuração desse componente também, tá? Pode adicionar mais componentes, pode tirar alguns componentes. Então, realmente, a gente tem muita coisa interessante aqui dentro da comunidade que a gente pode fazer. Isso aqui foi realmente aí só como que um gostinho para que vocês possam ver um pouquinho de que a gente pode fazer. E como o Guilherme falou, além da criação da comunidade, tá? A gente tem a parte de configuração, né? Então, além de criar e adicionar páginas e componentes, que é uma parte mais divertida de comunidades, a gente tem a parte de configuração, tá? Que a gente vai aqui em administração, e dentro de administração a gente tem algumas coisas interessantes que a gente precisa saber. A primeira é a membros. Dentro de membros, a gente precisa adicionar para o lado direito, em selecionados, todos os perfis que nós vamos querer que tenham acesso a essa comunidade. Nunca, por favor, eu peço, nunca tirem o de administrador de sistema, porque se você tira o de administrador de sistema, você perde acesso, né? Então, nunca tirem o administrador de sistema do lado direito, deixe ele sempre aí. E adicione todos os perfis dos usuários que vão ter que ter acesso, tá, a essa comunidade. Esses perfis, vocês vão criar ele dentro do CRM, tá? Então, a gente vai deixar essa página aqui um pouquinho em pausa, e agora a gente vai entrar lá dentro do CRM, tá? Na parte de configuração, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir em perfis, tá? Dentro de perfis, a gente vai criar um perfil para os nossos usuários de comunidade. Talvez você precise criar mais de um perfil, né? Vai depender da sua necessidade. Em novo perfil, e para criar um novo perfil, a gente vai utilizar um perfil existente para clonar e criar um novo. Então, a gente pode estar criando um de Partner Community, a gente vem aqui, Partner Community, e agora a gente dá um nome para esse perfil que a gente está criando, tá? Um novo. Poderia ser, por exemplo, perfil de comunidade.
Uma vez que a gente salva, a gente precisa fazer a configuração desse perfil. E a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas as principais, tá, que eu deixo aí de exemplo para vocês, seria a parte na segurança a nível de objeto, tá? Então, a gente precisa buscar ali embaixo, na parte de segurança de objeto, vamos buscar ele aqui, ó, permissão de objetos, tá? A gente precisa ter necessidade que eles tenham acessos, né, devidos que vocês quiserem, se vocês querem que eles leiam, possam criar casos, possam editar, né, vai depender do que vocês gostariam que esses usuários tivessem acesso, e é essas permissões aqui, tá, entre outras que nós temos também, que a gente tem que se ater sempre quando vamos criar nossos usuários que a gente queira que tenha acesso na comunidade. Então, como o Guilherme estava falando, mas eu adicionei lá a página do objeto. Como é que eu vou saber que o meu usuário vai poder criar um caso, né? Como é que eu sei que ele vai poder ler algum registro? Ele vai poder ver algum registro do objeto casos? Vai depender não somente do que ele pode acessar a nível objeto, senão que também vai depender do que ele vai poder acessar a nível configuração de colaboração. E dentro da configuração de compartilhamento, a gente vai ter que também configurar a parte de acesso aos registros. Lembrando que o acesso ao objeto é feito pelo perfil, e o acesso aos registros é feito pela configuração de compartilhamento. E o que o Guilherme comentou mais cedo é que o acesso externo nunca pode ser maior que o acesso interno. O acesso interno são para aqueles usuários internos da plataforma. Acesso externo são para os seus usuários de comunidades, tá? Então, por exemplo, se eu quero que o meu usuário externo, que seria de comunidade, tenha acesso, né, aos registros do objeto caso, porém que somente ele seja o dono, que somente ele criou, né, então eu posso deixar ele como particular, por exemplo, mas eu não poderia ter aqui como particular, como interno particular e externo como leitura pública, por exemplo. Isso não é possível. O acesso externo nunca pode ser maior do que o acesso interno, ok? Heitor, deixa eu só fazer Sim. uma pergunta, porque eu certamente sei que isso gera muita dúvida, de maneira geral, para pessoas que estão começando com comunidade, né? A gente ainda está falando de acesso de registros do core para a comunidade, né? Não necessariamente registros que foram criados através da comunidade disponíveis para usuário interno no CRM, tá certo, né? Uhum. Perfeito. Tá. E aí, digamos que você diga assim, possa chegar uma necessidade que você fale, ok, eu quero que esse usuário veja os casos que ele é o dono. Então, particular tá ok, porque particular significa que eu posso ver somente os registros que eu sou o dono, que eu criei, né? Eu sou o dono desse registro. Mas se eu chegar que tem uma necessidade de que talvez de maneira interna, alguém do CRM criou um caso para esse usuário externo, mas ele não vai ser o dono, porque o dono vai ser talvez um usuário interno. Como é que a gente pode fazer, então, para conceder esse acesso utilizando comunidades? Se alguém aí do outro lado falou papéis, não funciona, porque os papéis da comunidade são diferentes. A gente pode utilizar dentro de experiências digitais, a gente busca aqui, ó, digitais, em configurações, as configurações de sharing sets, ou conjuntos de compartilhamento, tá? Aqui embaixo. Dentro dessa parte aqui, a gente pode criar uma configuração de que, por exemplo, o meu perfil de partner que eu criei, cadê o meu partner que eu criei? Aqui, perfil de partner, vou colocar ele para a direita, tá? Eu posso estabelecer que, por exemplo, para o objeto caso, eu já vou dar um nomezinho para ele, eu vou clicar aqui em configuração de acesso, e eu posso especificar que, por exemplo, o meu usuário, ele é o quê? Ele é um contato, certo? E ele é um contato de uma conta, por exemplo, certo? E a gente vai falar sobre isso já em um segundo, sobre a questão de contato e conta. Mas ele é um contato, querendo ou não. A gente vai, já a gente vai ligar toda essa conexão e vai fazer a conexão no seu cérebro, tenho certeza, mas vamos lá. Quando você começa no usuário, ele é um contato. Então, eu posso dizer assim, ele é um contato, e eu quero que ele tenha acesso aos casos que seja, por exemplo, do mesmo contato ou que seja da conta dele. E aí eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, contato de uma conta e todos os casos que sejam da mesma conta que foi criada para ele, não importa se ele não é o dono,
ele também tem acesso de, por exemplo, leitura. Isso aqui eu estou dando acesso para ele de quê, por exemplo? Que qualquer caso que seja criado na conta desse contato, vamos lá, na conta desse contato, ele também tem acesso lá na comunidade. Tá? Então, isso é como a gente faz para dar acesso, ou seja, estender o acesso, né, a um usuário, por exemplo, de comunidades, tá? Ô, E a Arthur, gente e tem um essa ponto, possibilidade. desculpa te interromper, inclusive é importante mencionar que sharing sets só funciona de fato se você tiver um relacionamento desse registro, desse objeto que você quer compartilhar externamente com conta e contato, né? Se não Exatamente. houver esse relacionamento, você não consegue fazer. Exatamente, tá? Então, aí agora a gente aqui embaixo tem um conjunto de compartilhamento, efetivamente o nosso extensão, né, que a gente pode dizer assim, de compartilhamento de registros. Mas aí a gente falou, então, de configuração, de permissões, de perfis, mas e cadê o contato? Como que é que a gente cria esse? Então, você já tem a sua comunidade criada, você já criou o perfil, você já tem até o pensamento do sharing set que você vai ter que criar. Mas como é que eu crio esse usuário? Bem fácil. Todo usuário, como eu falei, ele é o quê? Um contato. E o contato, ele está dentro do quê? De uma conta. Uma conta pode ter vários contatos, né? Então, a conta é o pai e os contatos estão aqui embaixo deles, tá? Então, a gente pode criar uma conta, eu já até criei uma aqui, ó, de teste parceiro. É uma conta bem simples, não tem nenhuma informação, tá? Você vai criar essa conta. Dentro dessa conta, você pode criar os contatos. Então, vamos criar um contato de exemplo. Esse contato, gente, é o usuário que vai ter acesso à comunidade, tá? O usuário, você cria ele basicamente dessa forma. Vamos dar um nome para ele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Guilherme Parceiro. Ele é o da conta, que a gente já criou, teste parceiro. Aí a gente pode deixar assim. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer agora é voltar lá na conta e aqui do lado direito, ativar ela como parceira. Uma vez que você ativa ela como parceira, você permite que essa conta e os contatos dessa conta também, veja só que eu entrei no contato, também sejam ativados como usuário parceiro. Então, agora eu estou como que convertendo, estendendo esse contato, que é um contato normal, também agora como um usuário de comunidade. Ele vai me levar para a parte de configuração e agora, efetivamente, é onde eu vou criar esse usuário. Eu tenho que dar um e-mail para esse usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui desse usuário, tá? Tenho que dar um nome de usuário para ele, eu posso trocar, lembrando que, né, precisa ser único. E aqui do lado direito, eu posso estabelecer, então, o meu licença de usuário que eu tenho. Aqui na minha demonstração, eu tenho umas licenças de partner, tá? De partner community, de partner community login. Vou deixar de partner community. E os perfis. Veja o perfil que eu criei para ele, ó, de perfil de comunidade parceiro. Uma vez que eu termino, eu posso ver se já tá tudo certo, tá tudo configurado, posso continuar configurando aqui, tá? E uma vez terminado, eu posso trocar a localidade, o idioma desse usuário e tudo mais, como é uma configuração de criação de usuário normal. E uma vez que eu termino, eu posso clicar, então, em salvar. Quando eu clico em salvar, ele cria o usuário. Diga. Deixa eu fazer um complemento. Você deve ter visto ali na tela do Arthur que não apareceu papel na hora de criar, né? É porque lá dentro das configurações da camada de experiência, está definido que não haverá mais do que um nível hierárquico para essa conta parceira. Aí vocês podem se perguntar aí do outro lado, mas quantos níveis hierárquicos eu consigo fazer a gestão dentro de um parceiro? A resposta são até 3 níveis hierárquicos. E, como o Arthur já disse, lá nas configurações de compartilhamento, papel de comunidade é diferente de papel Salesforce. Então, é bem importante que você tenha isso em mente e considere na modelagem quando você estiver fazendo a sua comunidade. Exatamente. Uai, Arthur, deu algum erro aí na hora de criar o usuário? O que é isso daí? Pois é. O que acontece é que eu sou o proprietário da conta, só que eu, por ser proprietário da conta, eu ainda não tenho um papel, porque é uma organização de teste que eu estou fazendo aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos deixar esse erro aqui, a gente vai duplicar essa página aqui, e vamos entrar em papel, e dar um papel para mim, que eu sou o proprietário daquela conta.
Então, basicamente, o que aconteceu, isso é um papel de maneira interna do CRM, tá? Não tem nada a ver com a parte do que você estava comentando sobre a de partner, da parte de comunidades. E eu vou me dar aqui o papel de CEO, somente para que nós possamos adicionar, então, aí, nós como usuários de partner. Agora a gente volta aqui no erro, vamos clicar aqui para retornar à página e efetivamente vamos salvar o nosso usuário. E agora a gente já tem o nosso usuário pronto, tá? Lembrando, gente, que quando a gente cria o nosso usuário, lá na última opção era mandar a senha, para que se mande a senha para o e-mail que você vai adicionar aqui do seu usuário, tá? Então, lembrando que esse e-mail ele tem que ser um e-mail válido, tá? Eu coloquei aqui o de exemplo, nada mais, mas você tem que colocar um e-mail válido para que efetivamente chegue a senha lá no seu e-mail e você possa trocar essa senha. E, Arthur, deixa eu fazer Sim. um adendo, duas informações importantes aqui. Perceba que ali no registro de usuário aparece a informação de qual é o contato que foi habilitado como parceiro, e a segunda informação, principalmente para clientes, né? Se você está trabalhando num cliente que tem grandes volumes de dados, é super importante que você saiba, igual o Arthur, ele foi criar um registro de usuário e foi bloqueado porque o dono da conta cujo ele tem um contato que iria ser habilitado como parceiro, não tinha um papel. Então, fica muito esperto em relação a isso, porque se esse usuário tem um papel muito baixo na hierarquia e você tem grandes volumes de dados e essa pessoa move constantemente de papel, isso pode gerar um problema de recálculo, tá? Gerar outros problemas como lock de linhas, o famoso row lock, né? Então, pense isso na sua modelagem quando você primeiro for desenhar comunidade. Sempre tente entender primeiro como está o sharing visibility da sua organização, como essa organização trabalha com essa gestão de hierarquia e papel, para que você não tenha outros tipos de problema. Não é que criar a comunidade vai te dar o problema, mas se você não pensar muito bem como você modelou o seu ambiente e preparou ele para receber essa camada de experiência, não vai ter problema na comunidade, mas você pode ter outros problemas internamente. Então, ponto de atenção. Exatamente. E assim, gente, nós temos então o nosso usuário criado. Lembrando que o usuário é um contato que deve ser ativado como parceiro dentro de uma conta que também deve ser ativada como parceiro, ok? Uma vez feito isso, lembre-se de, na administração, adicionar então o perfil, tá, do que você criou para esse usuário, como um perfil aqui, clicando em pesquisar tudo. Vamos buscar o perfil que a gente criou. Olha só, olha aqui, jogar ele aqui para o lado direito como perfil selecionado. Se você quiser também, é possível fazer isso com um conjunto de permissão. Você adiciona, cria, perdão, um conjunto de permissão para esse usuário, atribui ao usuário e você pode dar acesso à comunidade também dessa forma, tá? Mas recomendo Acesso à que seja... comunidade é o acesso mesmo ao portal de forma Exato. logada, é isso que você quer dizer, né? Isso mesmo, Tá. exatamente. E aí a gente clica aqui em salvar, muito importante clicar em salvar para que ele efetivamente faça a gravação dos registros. E assim, gente, é como nós configuramos uma comunidade na Salesforce. É um mundo maravilhoso que você pode fazer várias coisas interessantes e fantásticas dentro da Salesforce, dessa plataforma, que te dá aí, de novo, com cliques e sem código, uma possibilidade de realmente aí alavancar vários negócios e realmente pôr em prática várias estratégias que talvez no passado a gente ficava muito preso, né, a muito desenvolvimento, a muita dor de cabeça, até mesmo muito tempo e dinheiro, quando agora a gente tem essa possibilidade com cliques rapidamente integrar todo um CRM junto com um site onde a gente pode estender toda a parte de acesso a usuários externos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa configuração, toda essa parte que nós pudemos ver hoje, tá? E realmente eu recomendo que vocês entrem e comecem realmente a brincar dentro dessa plataforma que realmente é como se fosse um parque de diversões para qualquer administrador. Muito bacana, Arthur. De fato, a gente passou dicas valiosas aqui para profissionais que talvez tenham experiência, né, na nuvem de vendas e atendimento, mas ainda não tiveram a oportunidade de implementar um projeto com as nuvens de experiência que nós temos.
E aí, só uma pergunta, né? Se a pessoa também quiser implementar uma comunidade de cliente, uma comunidade interna, não muda muito a experiência, né? Talvez mude algumas configurações, mas não foge muito. Então, esse vídeo também é aderente não só para pessoas configurarem Partner Community, mas para a questão de Customer Community ou Employee Community, faz total sentido você também seguir o passo a passo do Arthur, só vai mudar de fato ali qual é o drive que você quer seguir, né? E aí, lembrando aquela dica que ele deu lá atrás, que se você for usar um template, não considere de fato que é o nome do template, né? Considere o que da sua modelagem de dados vai ser útil para o seu usuário, porque não necessariamente é uma comunidade de customer, que esse customer vai precisar de uma customer community. Talvez pela modelagem do dados, pelas features adicionais que uma licença traz em detrimento da outra, seja sentido, inclusive, um customer utilizar uma partner, né? Então, uma super dica valiosa aqui. E, Arthur, muito obrigado por contribuir com a comunidade. Eu vou deixar os seus contatos aqui para que as pessoas também se engajem com você nas redes sociais que você, de fato, você quiser seguir. E fica o convite aqui. Muito boa a sua didática. Eu gostei bastante daquilo que você apresentou. O convite está aberto sempre que você quiser voltar com um conteúdo relevante aí para a galera. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que realmente isso daqui seja útil para muita gente e realmente agora é mão na massa. Muito obrigado, gente. Certamente. E se você aí não é inscrito no canal, né, tá perdendo tempo, clique aqui porque tem conteúdo semanal relevante 3 vezes por semana, pelo menos. Deixe o seu like, compartilhe com a comunidade Salesforce. De fato, nossa comunidade é muito forte pelo compartilhamento e eu espero te ver no próximo Tech Talk. Até mais.